e descobriram por meio de nanotecnologia, nanorobôs, uma maneira de desligar a percepção das nossas hemoglobinas do tipo que elas são. Se é tipo A, B, AB, O, positivo ou negativo. De tal maneira que a gente consiga... Olha que safado, ele tá falando que tá caminhando para pro fim e ele tá abrindo um tema que é o tema mais... Eu venho com um roteiro na minha cabeça e eu vou seguir o roteiro que eu tenho na minha cabeça até o fim. Vai! E aí vem a questão do... Porque se isso acontece, as pessoas podem trocar de sangue tranquilamente. Sim. Se isso acontece, pessoas e animais podem trocar de sangue. O que, em tese, resolve um problema da escassez de sangue nos bancos de sangue. Porque a gente pode pegar agora sangue de porco, sangue de rato e colocar nas pessoas. Sim. O que deixa toda a pauta vegana pistolaça, mas tudo bem. Mas se eu posso fazer isso, eu consigo fazer um salto com isso com órgãos. E eu posso fazer um salto nesse sentido com órgãos de duas maneiras. Eu posso substituir órgãos doentes humanos por órgãos animais ou órgãos doentes humanos por órgãos sintéticos robóticos. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de coração e usa um... Qual é o nome daquele negocinho? Um marca-passo. Até aí, tranquilo. Tecnologia servindo pelo bem das pessoas, pela vida das pessoas. O cara teve um transplante de coração de porco recente, um negócio assim, né? Uhum. Quanto tempo, até no sentido de produtividade, as pessoas começarem a arrancar partes que funcionam delas para substituir para coisas que sejam mais produtivas? Essa não é uma discussão do futuro. Não é. Não é. Eu vou te contar uma história. Eu esqueci o nome do cara agora, mas existia um corredor que ele era grego, se não me engano. Inclusive, eu acho que ele foi preso porque falaram que ele matou a namorada depois de um tempo. Não sei. Eu acho que é o mesmo cara. O que aconteceu? Ele era um corredor, ele era um atleta olímpico, saca? E ele sofreu um acidente de carro e ele precisou amputar as duas pernas na altura do joelho. Meu Deus. Saca? Então imagina, um cara corredor precisou... E aí o que aconteceu? Por conta desse problema... Não quero não. Depois que ele teve esse problema, ele pediu pra entrar no Comitê Paralímpico. Paralímpico. Então ele começou a correr com prótese. Justo. Isso, Oscar Pistorius. E aí ele começou a correr e beleza. Ele ficou Pistorius com esse negócio de ficar aleijado. Só que o que aconteceu? Nessa de correr com prótese, ele começou a ficar obcecado nesse rolê da prótese. E aí, você fala de prótese, o pessoal imagina aquela extensão da perna que o pessoal já deve ter visto aí, que Justo. a gente já deve ter visto pessoalmente, né? Pessoas que têm e etc. Só que o Pistorius, ele desenvolveu uma nova prótese. Que era uma prótese que, ao invés dela ter o formato da perna, ela tinha um formato de tipo um símbolo da Nike. Ele era tipo uma mola pra baixo, assim. Que é a que se usa até hoje nas Paralimpíadas em todos os casos. Pois então, ele criou esse negócio. Só que qual que é o rolê? Isso gera uma força elástica que projeta o corredor pra frente. O que aconteceu? O Pistorius muito mais rápido com isso. começou a fazer resultados melhores do que o que ele fazia quando ele estava com as pernas saudáveis. Ao ponto de ele entrar na justiça para pedir pro Comitê Olímpico para ele concorrer nas Olimpíadas normais, com prótese. Viajamos um pouco no tempo, chegamos no Guilherme na faculdade, tendo uma aula com um professor amigo do Tobias, chamado Edgar Franco. Vamos falar do grande Cibefage! O Edgar, nada católico, tá, gente? Aqui eu sou faculdade de artes, na Federal. Eu tava no último período, ou seja, eu tava no chefão da faculdade de artes na Federal. Então imagina, né? O Edgar Franco é essa pessoa. Edgar Franco, fui em vários minicursos dele, várias apresentações. E o Edgar Franco, ele é especialista em pós-humanismo. Exato. E ele vai propor dentro da turma a discussão de: é imoral alguém amputar um órgão saudável para colocar uma prótese que tem uma performance melhor do que o seu órgão saudável? Exatamente. Porque a gente sempre pensa a prótese para a pessoa que tem deficiência. Mas a gente nunca pensa a prótese no sentido de dar um upgrade, tipo um Robocop da vida. Não preciso gastar muito tempo, tá? É pecado, tá? A Igreja Católica já tem a premissa, você aplica na casuística, então não precisa de muito esforço para isso aqui. Mas essa já é uma discussão que acontece com o Pistorius, que já aposentou da corrida.
Se não É um seria corredor melhor- aposentado. Se não seria a melhor pessoa se amputarem pra colocar o... Essa prótese é a do grande Pistorius. discussão do pós-humanismo, saca? E aí foi quando você propôs a ideia de colocar um órgão de um animal, que talvez teria uma performance Exato. melhor. Troca o meu fígado por um fígado sintético, fácil. Então, assim, para pra pensar. Um fígado que aguenta. Isso tudo é imoral, tá, gente? Então, assim, a gente não tá discutindo a moralidade porque não tem muito esforço pra poder saber que é um pecado que a gente tá falando aqui. É um pecado grave. Você A gente amputar um só órgão tá- saudável pra... Eu acho que o exercício quer mais ligar com essa ideia da produtividade, né? Exatamente. Agora, ligando com a produtividade, o homem vai chegar ao ponto de desejar se amputar Se mutilar. para produzir mais. Ou seja, nós somos o escravo que deseja ser mais escravo e está insatisfeito por não ser escravo o suficiente. Por não ser maltratado o suficiente. A gente é um escravo muito mais dócil do que os da época das navegações. Porque o das navegações estava a contragosto. Agora a sociedade conseguiu nos convencer de que a gente precisa fazer ao ponto de nos amputar para que nós sejamos mais produtivos. Exatamente. Isso é o ápice da escravidão. Ou seja, a escravidão não é que a escravidão deixou de existir, mas é que nos moldes que ela existia, ela deixou de fazer sentido pro capeta. Um caso curioso. Saca? Pra que eu vou fazer escravo pegando lá na África se eu posso convencer os seres humanos a serem escravos? Não, pega um ponto aqui, por exemplo. Putz! Eu fui ao dentista uma vez e a dentista olhou minha boca e falou: não, seus dentes são horríveis. Vou ter que fazer várias obturações. E aí ela passou um plano assim, que era um negócio, pra minha mãe na época, eu era moleque, impossível de ser pago. E eu falava, velho, não é possível que eu tenha a boca toda podre igual essa mulher tá fazendo, que ela quer um corsinha pra arrumar minha boca. Passa o tempo, eu já trabalhando, eu vou no dentista. Doutora Daniele, beijo pra doutora Daniele. Ela olha e fala: engraçado, você tem um caso que é meio raro, mas é um negócio genético. O seu dente é branco e ele tem manchinhas amarelas. Eu falei, mas é por causa de alguma coisa que eu bebi, alguma coisa? Ela, não, tem uns que é genética, é assim mesmo. Tem dentistas que não gostam. E aí obturam e substituem pela massa pra ficar tudo branquinho. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas eu sou um pouco ortodoxa. Meus colegas dentistas até falam que eu sou muito conservadora, porque pra mim, se é natural, é natural. Tem pessoas que estão dispostas a lapidarem os seus dentes e preenchê-lo com massas pra ele ficar todo branco. Tem pessoas que estão dispostas a arrancar eles e colocar lente. Porque a ficar com gente eles olha pro brancos. Pistorius e fala, pô, mas arrancar uma perna pra colocar uma prótese é algo muito extremo. Não é possível que essa discussão existe. Mas a gente arrancar o dente e colocar uma lente já é uma realidade. A gente raspar a sobrancelha pra tatuar uma em cima já é uma realidade. Você tá percebendo Aham. que a parada não tá tão longe assim? Tá ligado? A gente tá falando de uma coisa que ela já tá acontecendo, cara. Só talvez não no nível que eu descrevi aqui. Mas ela já é uma é realidade. coisa de um salto. Cara, nossa, esse é o episódio do caos, mano.